Seja muito bem-vindo novamente, candidato e candidata do Aprovado Já. Eu sou o professor William e nós estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo sobre os crimes contra o patrimônio. Nessa aula, pessoal, nós iremos tratar a respeito do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do nosso grandioso Código Penal. Beleza, pessoal? De antemão, já adianto aos senhores que esse crime aqui ele é extremamente necessário que você tenha uma precaução para que você consiga entender e diferenciá-lo dos outros crimes. Eu falo isso porque cai muito em prova, pessoal, pegadinhas tentando induzi-lo ao erro, confundindo o crime de estelionato com o crime de furto. Adiante nós falaremos, vou dar alguns exemplos para vocês consigam entender como que isso geralmente tem sido cobrado em prova. Como eu já disse nos vídeos anteriores, pessoal, nós vamos passar um pouco mais rapidamente por esse crime, porque o objetivo não é que a gente aprofunde totalmente dentro do crime, mas sim que você seja capaz de diferenciar esse crime dos outros e principalmente que você entenda as peculiaridades do crime de estelionato. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Espero que você esteja com seu artigo aberto aí, como eu já venho recomendando desde o início do nosso estudo. Então vamos lá. Artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Beleza, pessoal? Então vamos destrinchar aí a análise sistêmica desse artigo. Primeira coisa, pessoal, eu vou usar o crime de furto para que nós possamos diferenciar, tá bom? Qual é a primeira diferença mais visível e palpável em relação ao crime de estelionato e o crime de furto? O verbo do tipo penal, pessoal. No crime de furto, o verbo do tipo penal é subtrair. Aqui nós temos o verbo obter. Então entenda, no furto a pessoa pega, a pessoa tira da propriedade ou da posse de outrem e traz para sua posse ou propriedade. Aqui, quando se diz obter, significa que a pessoa conseguiu, que a pessoa, de maneira pacífica, né, obviamente através de uma fraude, através de uma enganação, de um erro, ela trouxe o bem para a sua propriedade. Ou seja, de certa forma tem a participação da vítima no crime de estelionato, beleza? Vocês vão entender adiante o que isso quer dizer. Obter para si ou para outrem, ou seja, pode ser para mim ou para outra pessoa, vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Pessoal, uma coisa muito importante e peculiar no crime de estelionato. Pessoal, é necessário que, para que se consuma o crime de estelionato, que exista o efetivo prejuízo a outra pessoa. Não basta que tenha obtido a vantagem. Não basta que tenha obtido a vantagem. É necessário que haja o prejuízo em outra pessoa. William, eu não entendi, mas a vantagem já não é uma causa de prejuízo a outra pessoa? Não, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que uma pessoa vai e abre um crediário em uma loja, porém ela está usando informações falsas, tá? Lembre aqui do resto do artigo, mediante um artifício, ardil. Então ela está usando uma informação falsa, né, que induz a credora, ou seja, a loja que vai dar crédito, em erro, certo? E aí a empresa dá o crédito para ela. Porém, pessoal, se ela não usa aquele crédito para comprar nada, não existe o crime de estelionato. Aí vai ser tentativa de estelionato. Por quê? O crime não se consumou porque não houve o prejuízo. Você entende que se uma credora dá crédito para alguém e a pessoa não utilizou o crédito, ela não teve prejuízo? Por isso, em regra, nós temos apenas uma exceção aqui, né? Vou falar para vocês. Em regra, esse crime precisa que seja alcançado o prejuízo à vítima. Beleza, pessoal? Então, induzindo ou mantendo alguém em erro. Então, no crime de estelionato, pessoal, grave isso, sempre é necessário que alguém seja induzido ao erro. Sempre alguém precisa ser enganado, tá bom? Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pessoal, quando ele diz artifício ardil, nós temos aí algumas coisas que vocês precisam entender. Nós temos aí o artifício que ele é material, ou seja, pode ser por meio de um documento. Então a pessoa passa informações falsas, induzindo o outro ao erro, por meio de um documento, certo? E o artifício ardil, gente, o que é o artifício ardil? O artifício ardil é o que a gente comumente chama de migué. Sabe o termo utilizado, migué? Aquela converseira, aquela fala que convence a pessoa a fazer alguma coisa sendo induzida a um erro. Isso é o que a gente chama aqui de um artifício ardil. E aí, o restante do artigo caput diz outro meio fraudulento porque o legislador entende que os estelionatários
todo santo dia eles desenvolvem novas técnicas para cometer o crime. Então, é impossível que a lei consiga prever todos os meios de execução desse crime. Por isso, o legislador usa o termo qualquer outro meio ardil, ou seja, qualquer outro meio fraudulento que seja capaz aí de induzir a pessoa ao erro. Beleza, pessoal? A pena base desse crime é reclusão de 1 a 5 anos e multa. E aqui nós temos uma coisa que denota, né, o quanto o nosso Código Penal ele é antigo, né? Multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. Estão utilizando aqui uma moeda extremamente ultrapassada, né? Obviamente você sabe que a nossa moeda hoje é o real, mas isso não importa porque no momento da aplicação, obviamente o juiz vai fazer a conversão aí desse valor para a nossa moeda atual. Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui, no parágrafo 1º, assim como lá no furto privilegiado, nós temos o estelionato privilegiado. E aí, pessoal, é a mesma coisa lá do furto, tá? Não vou me estender aqui para que a gente não perca tempo na nossa aula. Se você assistiu a nossa aula de furto, você sabe que é necessário que o réu seja primário e que a coisa, o objeto do crime tenha pequeno valor. E o que é pequeno valor? Até o salário mínimo atual vigente no momento do cometimento do crime. Beleza, pessoal? Dando sequência aqui, agora eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para o seguinte ponto. O que nós vamos falar agora costuma ser cobrado em prova, tá? Não acredito que para o nosso edital aqui vai ser cobrado com muito rigor, vai ser cobrado com tanta profundidade, mas nós vamos passar rapidamente porque eu preciso que vocês entendam. Lembra que lá no furto, quando nós falávamos de energia elétrica, ela não era uma coisa alheia móvel, mas ela era equiparada a uma coisa alheia móvel. Então quem faz um gato na energia, incorre na mesma pena de um furto. Por quê? Porque furtar energia elétrica ela é equiparada a um furto normal. Aqui nós também temos as figuras equiparadas do crime de estelionato. E é muito importante que você saiba que as figuras equiparadas não são o estelionato na modalidade simples. São uma figura específica do estelionato. Inclusive, se você estiver com o seu Código Penal aberto, você vai perceber que eles têm nome próprio, tá bom? Então é importante que você saiba que se a prova cobrar sem dizer que é estelionato, que todas essas modalidades que nós vamos falar aqui a seguir também são estelionato por equiparação. Então vamos lá, pessoal, vamos passar rapidamente. Primeira hipótese aqui é disposição de coisa alheia como própria. Então nesse caso aqui, a pessoa vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou garantia coisa alheia como própria. Por exemplo, imagine que eu vou pedir um empréstimo num banco e aí eu dou em garantia do empréstimo que eu vou fazer o imóvel de um amigo meu. Entende? Eu estou usando, né? Eu estou induzindo o banco a erro porque aquele imóvel não é meu e ele vai ter um prejuízo. Por quê? Porque ele vai conceder o empréstimo a mim, porém aquele bem que eu estou dando em garantia, ele não me pertence, portanto não poderia ser dado em garantia. Então seria um estelionato por disposição de coisa alheia, como se fosse própria. Segunda hipótese é alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. No segundo caso, pessoal, a gente pode dar o mesmo exemplo, porém, eu estou dando um bem que é meu. Estou pedindo um empréstimo no banco, estou dando de garantia um bem que é meu, porém, esse bem que eu tenho, ele tem, por exemplo, uma penhora. E se esse bem está penhorado, eu não posso dar ele em garantia para outro banco, por exemplo. Entende? E aqui nós temos uma coisa muito importante para que seja aplicada essa equiparação. Olha a parte final disso daqui. Está dizendo silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Então, para que seja aplicada essa equiparação, é necessário que o agente, no momento de aplicar ali, de dar o bem em garantia, que ele fique em silêncio sobre qualquer uma dessas causas, como, por exemplo, sobre o fato do bem que ele está dando em garantia ter uma penhora. Se ele falar e mesmo assim a empresa aceitar como garantia, não há estelionato. Agora, se a empresa não souber porque ele não falou, aí nós temos essa figura de equiparação aqui. Beleza, pessoal? Defraudação de penhor. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Pessoal, o que é isso daqui? Imagine que alguém, por exemplo, está me devendo dinheiro e aí ele me dá um bem como garantia. Olha, ele fala assim, você vai ficar com esse bem aqui durante 30 dias, eu vou deixar ele penhorado com você. E o que eu faço? No terceiro dia eu vou lá e vendo o bem. Estelionato. Por quê? Porque eu defraudei, certo? Eu defraudei isso daí.
eu defraudei o penhor que foi me dado. Então, se aquele estava penhorado comigo durante um determinado prazo, até que se finde esse prazo, eu não posso defraudar essa penhora. Se isso acontecer, obviamente eu vou ter ali uma vantagem indevida, causando prejuízo à pessoa que fez a penhora, por isso temos essa figura equiparada. Próxima figura, fraude na entrega da coisa. Então defrauda a substância, a qualidade ou quantidade de coisa que se deve entregar a alguém. Imagine que você compra um diamante e esse diamante, quando chega na sua casa, você venha descobrir que na verdade o material usado ali foi vidro, certo? Então tem uma fraude na entrega da coisa. Imagine, por exemplo, outra hipótese, que você compra um aparelho pela internet, por exemplo, um iPhone, e aí quando chega vem um Xiaomi, né? Tem uma fraude aí na entrega da coisa, pessoal. Beleza? Próxima figura, fraude para recebimento de indenização do valor do seguro. Pessoal, essa modalidade aqui talvez seja uma das que mais acontecem no nosso país. Isso aqui é o que a gente chama de fraude contra o seguro, tá? Isso é um estelionato. O que acontece aqui, pessoal? Destrói total ou parcialmente a coisa, ou oculta, lesa o próprio corpo, ou agrava as consequências de lesão ou doença com o intuito de haver indenização do valor do seguro. Primeira coisa importante, pessoal, existe seguro para o corpo, tá? Atletas costumam muito fazer isso. Se você não sabia que é possível, saiba agora que é possível. Então o que acontece aqui, pessoal? A pessoa acaba destruindo um bem. Imagine que ela tem um carro, ela vai e capota o carro por querer, ou ela queima o carro, ou ela marreta o carro por querer, para conseguir o valor aí do seguro. Se for comprovado que isso aconteceu, temos aí essa figura equiparada. Exemplo de um atleta que faz seguro, por exemplo, das pernas, né? Ele causa uma lesão às pernas dele para que ele possa receber o valor da indenização de seguro. E aqui eu chamo a atenção dos senhores, porque aqui nós estamos diante da exceção. Lembra que eu disse que para se consumar o crime de estelionato é necessário que haja prejuízo à vítima? Nesse caso da fraude contra o seguro, não é necessário que haja o prejuízo. Ou seja, a pessoa não precisa conseguir receber o valor do seguro. Tá bom, pessoal? O mero fato de ela causar o dano ao bem e tentar receber o seguro já configura aí o crime na sua modalidade consumada e não na tentativa. Beleza, pessoal? Temos aqui também a fraude por meio de cheque. Então a pessoa emite cheque sem provisão de fundos em poder de seu sacado ou lhe frustra o pagamento. Então, pessoal, temos dois modos, né, de acontecer isso daqui. Por exemplo, eu entrego um cheque já sabendo que ele não tem fundos. Então, estaria configurado estelionato por fraude no pagamento por meio de cheque. E a segunda coisa que pode, o segundo modus operandi que pode acontecer esse crime é a pessoa dar o cheque e o cheque de fato estar com fundos, só que é um cheque pré-datado para 30 dias. Que na verdade, a título de curiosidade, o nome pré-datado é uma nomenclatura um pouco incoerente, né? Porque na verdade o nome deveria ser pós-datado, certo? Então, se você emite um cheque com o fundo, porém ele é para 30 dias, e você susta o cheque no 20º dia, também está configurado o crime de estelionato pela fraude por meio de pagamento de cheque. Beleza, pessoal? Nós temos também aqui algumas inovações, tá bom? Acho muito difícil cair na tua prova isso daqui, mas vou passar bem rápido para você, que é a fraude eletrônica, tá? O que acontece? A pena vai ser de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de rede social. Então, basicamente, esse estelionato aqui, pessoal, é aquele que acontece com o uso de redes sociais. E, pessoal, qual que é o critério do legislador para incluir isso daqui? Porque começou a acontecer muito, certo? Você percebe que você abre seu Instagram, você abre ali o seu Facebook, existem anúncios ali com uma oportunidade incrível, né? Uma oportunidade incrível, pagamento sem juros, entrega imediata, aquele valor extremamente baixo, e muitas pessoas acabam aí caindo num estelionato. Então, por conseguir atingir uma quantidade maior de pessoas, o legislador acabou incluindo isso daí em uma alteração legislativa que aconteceu em 2021. Parágrafo 2º-B. A pena prevista no parágrafo 2º-A, que é a que nós acabamos de ler desse artigo, considera a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, se o crime foi cometido por meio eletrônico e o servidor usado, ou seja, entre aspas, o programa utilizado para cometer esse crime, ele é mantido fora do nosso território, ou seja, fora do Brasil,
a pena vai se aumentar de 1/3 a 2/3. Beleza, pessoal? Muito simples, muito intuitivo. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, pessoal, as penas do estelionato elas vão aumentar se elas forem cometidas tendo como vítima uma entidade pública, certo? Ou um instituto de economia popular, assistência social ou benéfica. Esse aqui, no geral, são entes pessoais, são entes que têm fins não lucrativos de maneira geral, certo? Assistência social ou beneficência são aqueles entes que eles trabalham com um trabalho de beneficência, certo? Então, obviamente tem um aumento de pena, por quê? Porque você está lesando alguém que está trabalhando em benefício da sociedade, beleza? E aí a questão do direito público é porque todo e qualquer crime que geralmente é cometido contra um ente público, ele também tem um aumento de pena, justamente por ser contra um ente público. Tome muito cuidado, pessoal, porque costuma cair em pegadinha dizendo que se é cometido por funcionário público, não é isso que está previsto aqui no artigo 171, tá, pessoal? Tome muito cuidado, nós temos outros crimes específicos quando é cometido por funcionário público. Aqui, atente-se para o que está dizendo direito público, Instituto de Economia Popular, assistência social ou beneficência, beleza? Nós também temos aqui a questão do estelionato contra idoso ou vulnerável. A pena aumenta de 1/3 se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável. Considera a relevância do resultado mais gravoso. Pessoal, o que é idoso? O Estatuto do Idoso prevê que idoso é aquele que tem de 60 anos para cima, tá bom? Então tome muito cuidado, porque a prova pode acabar cobrando de você, dizendo que é uma pessoa que tem 55 anos, 59 anos. Toma muito cuidado. Ou ela pode até dizer que é um idoso de 55 anos. Não, não é isso. Idoso, para o Estatuto do Idoso, é quem tem de 60 anos para cima. O que é vulnerável, pessoal? Nós já vimos isso. Vulnerável, nós temos aí os menores de 14 anos, tá? Ou as pessoas maiores de idade que por algum motivo estão incapacitadas ali de conseguir responder por si, beleza? Isso aí, essas são as hipóteses de que esse parágrafo está falando. E aqui, pessoal, chamo a atenção dos senhores para o último ponto que nós precisamos falar sobre o crime estelionato. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação esse crime de estelionato. Pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? O crime de estelionato, ele é um crime de ação pública condicionada à representação. Então, o que significa, pessoal? Esse crime só vai ser processado se a pessoa que foi a vítima, ela representar criminalmente contra o autor do crime. Isso é o que predomina hoje. Não era assim anteriormente, mas hoje é assim. O crime de estelionato é um crime de ação pública condicionada à representação. Tome muito cuidado, não se esqueça disso. É necessário que a vítima represente criminalmente contra o autor. Senão, não vai ter o crime. Não vai ser processado o crime. Vai chegar ao conhecimento da autoridade pública e vai ser arquivado esse inquérito aí, essa informação crime, seja o que for, irá ser arquivado e não vai se tornar um processo criminal, beleza? O que o parágrafo 5º está falando? As hipóteses em que não é ação pública condicionada à representação. Aí vai ser uma ação pública incondicionada. O que significa dizer isso, pessoal? Nesses casos aqui que eu vou falar agora, se o crime for cometido e chegar ao conhecimento das autoridades, independentemente da representação da vítima, vai se tornar um processo porque as autoridades vão dar andamento a esse processo criminal. Beleza? Espero que fique claro. Se você não entendeu, é só voltar um vídeo, 2 minutos, que vai ficar claro para você. Então aqui são as hipóteses em que não necessita da representação da vítima. Primeira hipótese. Administração pública direta ou indireta. Segunda hipótese. Criança ou adolescente. Então, o que está falando aqui é se o crime for cometido contra esses entes aqui. Terceira hipótese. Pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Beleza, pessoal? Então, se você reparar com muita atenção aqui, você vai perceber que um pouco para cima nós lemos causas de aumento, que já tinha algumas dessas causas aqui
que aumentavam a pena. Mas não confunda. Lá estava falando sobre o aumento de pena. Aqui está falando sobre qual ação vai ser a necessária para esse crime ser processado. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para que fique mais claro? Olha só. Está dizendo aqui que a pena aumenta se for cometida contra idoso ou vulnerável, beleza? E logo lá embaixo está dizendo ali, se for cometida contra criança ou adolescente. Então note, nós temos a causa de aumento, mas aqui nós temos a ação que vai ser processada se for cometida contra criança ou adolescente, que é um dos vulneráveis. Então tome muito cuidado para não confundir a ação que está se falando, o processo do crime, e as causas de aumento. Isso também costuma cair em prova como uma forma de pegadinha. Pessoal, é isso que você precisava saber sobre o crime de estelionato. Tome muito cuidado com as nuances, tá? Tome muito cuidado com as pegadinhas, tentando comparar com o crime de furto. E por último, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês, para que fique categórico como diferenciar um crime de furto de um crime de estelionato. Pessoal, imagine a seguinte situação. Uma pessoa, ela copia o uniforme de um local que se estaciona carros, certo? Ela copia e fica ali transitando. Em determinado momento, ela vê que alguma pessoa deixou o seu veículo aberto ou com o alarme sem disparar, né? Com o alarme não ativado, digamos assim. O que acontece? Essa pessoa que estava com a roupa daquele local que estaciona, ela entra no carro e pega o carro. Nesse caso, pessoal, está consumado o crime de furto. Observe, ele subtraiu, ou seja, ele tirou da posse ou da propriedade da pessoa uma coisa alheia a móvel, beleza? Agora imagine a seguinte situação. Uma pessoa também falsifica a roupa ali de um local que se estaciona carro. E aí o que acontece? A vítima, pensando que de fato aquela pessoa trabalha ali, lhe entrega a chave do veículo, ela pega a chave do veículo e sai com o veículo. Olha só, olha só. Você percebe que nesse caso está consumado o crime de estelionato? Por quê? Porque aqui ela obteu, ela não subtraiu. Entenda, a vítima entregou a chave para ela, certo? Então, por que a gente consegue diferenciar do crime de furto isso daqui? Muito simples, pessoal. Olha só, ela obteve vantagem ilícita? Obteve. Ela causou prejuízo alheio? Claramente, ela pegou o carro de uma pessoa. Mas aqui que está o pulo do gato, ó. Induzindo ou mantendo alguém em erro. Você concorda comigo que se a pessoa falsifica uma roupa de um lugar que se estaciona e outra chega e dá a chave do carro pensando que aquela pessoa trabalha ali, você concorda que ela induziu e manteve a pessoa em erro? Mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então ali no caso ela não utilizou um documento, ela não utilizou a conversa, mas ela utilizou outro meio fraudulento. Qual foi? Ela falsificou a roupa das pessoas que trabalham naquele local específico. Portanto, é assim que você diferencia o crime de furto do crime de estelionato. Sempre se lembre, pessoal, que para ser o crime de estelionato, a pessoa precisa ser enganada, ela precisa ser induzida ao erro. Você sabendo disso, não cai mais em pegadinha de prova. E aqui eu lhes aviso, tome muito cuidado, porque vai cair exatamente assim na tua prova, tá bom? Pessoal, é isso que você precisava saber. Nos vemos na próxima aula e nós vamos falar do último crime contra o patrimônio relevante para o nosso conteúdo programático digital, que vai ser o crime de receptação, previsto no artigo 180 do nosso Código Penal. É isso aí, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau. Até a próxima.